Fala pessoal, hoje o ensino será sobre a interpretação correta das parábolas do grão de mostarda e do fermento. Mas antes de eu passar o ensino, um aviso bem rápido. Se você quer aprender de maneira profunda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a interpretação correta de todos os livros da Bíblia e como pregar também, então confere o primeiro link da descrição que ali tem um curso de teologia super completo. Bom, mas vamos ao que interessa, o ensino da palavra. Podemos dizer que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Na verdade, em praticamente cada parábola encontramos algum elemento dele. Algumas, contudo, tratam especificamente do desenvolvimento e do crescimento do reino de Deus sobre a terra. Os textos abordados nessa lição trazem as parábolas que Jesus contou para ensinar a respeito do crescimento do reino de Deus. Elas enfatizam a presença do reino, mostrando que este está presente, ainda que não possamos distinguir exatamente onde ele está e de forma concreta. Um dia tudo será consumado e todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus naquele grande dia. Estas parábolas enquadram-se bem na categoria de similitude. A similitude nada mais é do que uma comparação expandida. Ela quer pintar um quadro que se repete, e para isso usa predominantemente o tempo presente em função de uma analogia. Portanto, a parábola não apresenta um enredo totalmente desenvolvido. Aqui Jesus se volta para o mundo da botânica. O mestre utiliza-se da figura de um grão de mostarda a fim de ilustrar o reino de Deus. A semente de mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante. Essa semente é muito pequena, mas, quando plantada, cresce e se torna uma hortaliça muito grande. Esta mostarda é de origem egípcia e a encontramos mencionada nos evangelhos sinóticos por 5 vezes. Nosso Senhor utiliza aqui a mostarda negra, conhecida como Synapis nigra, uma semente pequena que produz um grande arbusto. A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes, entre um começo aparentemente insignificante e uma coroação surpreendente, entre o oculto hoje e o revelado no futuro. O reino de Deus é como tal semente. O tamanho atual do reino de Deus possui um aspecto insignificante, mas isso não indica de modo algum o que ele em sua consumação abrangerá, ou seja, o universo inteiro. O Senhor nos ensina aqui a não deixarmos levar pelas aparências. Muitas vezes julgamos as coisas pelo aspecto exterior. O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino de Deus. Jesus começou seu ministério com alguns discípulos. Ao longo da história, a igreja alcançou milhares de pessoas. Hoje a Igreja de Cristo compõe-se de bilhões de crentes espalhados pelo planeta. Nos textos sinóticos que lemos, Mateus, Marcos e Lucas, existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus descreve o homem semeando na terra, Marcos no campo, enquanto Lucas fala de horta. Estes detalhes, por se tratar de uma parábola, não devem nos prender. Muitas pessoas têm se perdido aos detalhes na interpretação de parábolas. O campo, sem dúvida alguma, trata-se do mundo e o mesmo exemplifica as parábolas similares. O Evangelho vem sendo pregado ao redor do mundo, desde o dia de Pentecoste, pois esta é uma ordem do Senhor. O arbusto de mostarda aqui retratado tem cerca de 3 metros de altura, ou um pouco mais. Seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros construam seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo da sua sombra. Essa imagem de uma grande árvore onde pássaros habitam seus galhos e animais descansam à sua sombra é reminiscência do ensino veterotestamentário a respeito do destino dos grandes impérios, bem como sobre a ascensão do reino de Deus. A certeza que Cristo dá ao ensinar esta parábola certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja nascente, na época dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Uma igreja que estava enfrentando diversas lutas neste mundo. A parábola escatológica lembra o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro no qual os pássaros encontrarão abrigo, à sombra dos seus ramos. Também nos desperta para a pergunta levantada pelo profeta Zacarias:
Quem despreza o dia das coisas pequenas? Todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Não basta apenas ser frequentador de igreja, é preciso ser discípulo de Cristo. Ao questionarmos quem participa do reino de Deus, nos surge a ideia do discipulado. O tema do discipulado tem sido esquecido em muitos arraiais evangélicos na atualidade. Contudo, se prestarmos atenção à chamada Grande Comissão, temos o mandamento de fazer discípulos. O crescimento do reino de Deus é de fato surpreendente, mas Deus escolheu que isso aconteça através da prática do discipulado. Afinal, somente os discípulos de Cristo, na sua consumação dos séculos, entrarão no reino de Deus. Para que possamos participar do reino de Deus, é preciso atender ao convite de Cristo. Ser discípulo de Cristo significa muito mais que atender a um convite de vir à frente. O texto de Marcos diz que o convite é dirigido a quem quiser. Isso significa que a soberania divina não violenta a liberdade humana. Depois de receber o chamado do Espírito, é preciso que haja uma decisão pessoal e essa decisão envolve renúncia. Um discípulo de Cristo não é um admirador, mas um seguidor. Jesus nos chama a segui-lo. Um verdadeiro discípulo segue as pegadas de Cristo. Aquele que participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. Nós devemos obedecer ao seu comando por ele ser o Senhor e também por gratidão à grandiosa salvação que ele nos deu. O discípulo de Cristo tem uma caminhada dinâmica com ele. Trata-se de um desafio diário. Todas as nossas escolhas, propósitos, nossos sonhos e realizações devem ser pautados na vontade do Senhor. O discípulo de Cristo é alguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos. Por isso, entende que no âmbito do reino de Deus, ganhar é perder e perder é ganhar. Somos chamados para assegurar os interesses do reino e, para isso, muitas vezes temos de deixar de lado os interesses egoístas e aparente segurança terrena. É interessante notar que nem todas as parábolas possuem uma aplicação direta e marcante. Em muitas delas, o crente precisa conter-se em deixar que a parábola cumpra seu objetivo sem que haja uma hermenêutica forçada. A parábola do grão de mostarda nos apresenta a realidade de que o reino de Deus teve um início insignificante e desde então cresce assustadoramente. Ao final dos tempos, ele atingirá todo o universo, que todos nós possamos fazer parte deste glorioso reino que não terá fim. Olha só aí, se você gostou deste estudo, já aperta no botão de like para que ele alcance mais pessoas e aperte também no botão se inscrever para você receber os nossos próximos estudos.